Nossa pílula reforçada de hoje tem um reforço que vem da ciência. E para contar a história que vem da ciência, temos aqui a Denise. Denise, está por aí? Você pode contar essa história para gente? Que história é essa da ciência, Denise? Denise? Oh, Oi, Tuna. tudo Tudo bem bom? com você? Tudo ótimo. Super feliz de estar aqui falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Denise, eu sou coordenadora da área de Ciências da Natureza lá do Colégio São Luís. E eu sou a pessoa que trabalha junto com os professores, ajudando a pensar o que a gente vai ensinar, como a gente vai ensinar, que experimentos, que simulações, como é que vai ser o ensino de ciências lá na nossa escola, desde o ensino infantil até o ensino médio. E aí, hoje, eu vim inspirada. Na verdade, eu comecei a pensar no que eu ia falar, e comecei primeiro numa piada que rolava quando eu fazia faculdade. Que meu nome, não sei se todo mundo sabe, é Denise Cury, com I, C-U-R-I. E quando eu fazia faculdade, eu tinha um amigo meu que me chamava de Madame Curie, por causa da cientista polonesa, né, super cientista, que descobriu radioatividade, os raios-x, né? E o nome dela é Madame Curie, só que tem um E no final. E aí ele me chamava de Madame Curie, e aí eu brincava e falava que ela era minha bisavó, né? Porque ela poderia ter sido a minha bisavó. Mas é Então, verdade isso? cara, que não. Você gostaria Infelizmente, que fosse? não tenho nenhum parentesco com a Madame Curie. O nome é parecido, mas o meu nome é de origem libanesa e a Madame Curie era polonesa e não tem nada a ver com a família do meu pai. Tem a ver com amor pela ciência. Tem a ver com amor pela ciência, né? E aí eu achei super legal trazer uma história de uma mulher cientista que batalhou muito e que sofreu como mulher sendo cientista, né? Então a Madame Curie era polonesa. E na época que ela morava lá na Polônia, a Polônia não era um país independente, fazia parte da União Soviética. E as universidades, você tinha que estudar em russo, não era em polonês. E ela e a irmã dela não puderam fazer faculdade na Polônia, porque a União Soviética proibiu mulheres de entrarem na universidade. Então, ela ajudou a irmã dela a ir para a França, para a Sorbonne, e depois a irmã dela ajudou a Madame Curie, a Marie Curie, que é o nome dela, né, oficial, a ir para a França também estudar na Sorbonne. E quando ela estudava na Sorbonne, cara, ela passou fome. Ela morava num quartinho, ela passou fome, mas ela conseguiu, em 2 anos, se formar em física. E depois, com mais Nossa. um ano, ela conseguiu se formar em matemática. E ela se transformou numa grande pesquisadora, numa grande cientista, né? Ela trabalhou muito ela trabalhava com pesquisas de aço e depois ela descobriu o trabalho do Becquerel, que foi o cara que percebeu que os minerais de urânio emitiam uma radiação que interagia com os filmes fotográficos. E foi daí que surgiram os raios-x. E ninguém sabia direito o que eram esses raios-x. Mas ela foi uma das primeiras pessoas a começar a perceber que essa radiação dependia da quantidade do minério e que ela não era alterada nem por processos físicos, nem por processos químicos. Então ela começou a pensar que aquilo deveria ser resultado de alguma coisa que estava dentro da partícula, dentro dos átomos. Então ela foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver um novo modelo atômico, porque o primeiro modelo atômico, né, que a gente trabalhava era o modelo do átomo indivisível. Então ela é uma das pessoas que ajudou, né, a gente começar a pensar, cara, o átomo não é indivisível. Né? Então ela é parte desses muitos Caramba. cientistas que ajudaram a gente a pensar um novo modelo de átomo. E com ela veio todo o trabalho, e ela desenvolveu todo o trabalho, né? Ela descobriu o polônio, que é um elemento muito mais radioativo do que o urânio. Ela descobriu o rádio. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de física. Ela, com o marido dela, que também era cientista, junto com o Becquerel, nesse ano, que eu não lembro agora a data, foi deixa eu ver minha colinha aqui, que eu tenho uma colinha, obviamente, que o prêmio Nobel foi em 1903. Né? E aí, depois, em 1911, ela ganhou o Nobel de Química, pela descoberta desses Nossa. dois átomos, o polônio e o rádio. Então, ela, além de ter sido a primeira mulher a ganhar esse prêmio, ela foi a primeira pessoa a ganhar dois em áreas distintas. Distintas. Então, olha Nossa. só, numa época que mulher não tinha muitos direitos, né? Não tinha direito Uhum. nenhum. O marido dela, né, queria que ela fosse professora na Sorbonne, porque ela era a grande pesquisadora. Uhum. Né?
Naquela época, as pessoas falavam que ela era uma assistente dele, era uma ajudante dele, mas na verdade era o contrário. Foi ele que largou todo o trabalho dele, o campo de pesquisa dele, para trabalhar com ela. Só que a Sorbonne também não aceitava mulheres como professoras. Então deram cargo para ela de professora assistente. Só depois que o marido dela faleceu é que ela conseguiu assumir o cargo como professora titular. Né? Que linda, ela abriu muitas portas, Ela abriu então. muitas portas, muitas portas. Então, assim, ela abriu muitas portas no sentido, né, das mulheres como pesquisadora, como cientista, e ela descobriu um mundo, né? Esse desenvolvimento da radioatividade, né, trouxe milhares de benefícios, né? Em 1940, quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ela desenvolveu unidades de raio-x móveis para poder levar para o campo de batalha, para poder ajudar a tratar os feridos de guerra. E hoje a gente tem, claro, a radioatividade tem os seus problemas, mas a gente tem milhões de benefícios, né? A radioatividade é usada em tratamentos de várias doenças, como câncer, por exemplo. Vários aparelhos, né, de diagnóstico funcionam baseado na radioatividade, né? No raio-x. Né? Sim, você vai no consultório de dentista, você tem isso. Consultório de dentista, sim. Então, assim, o trabalho dela abriu muitas portas, trouxe muitos benefícios. Infelizmente, ela acabou falecendo como resultado da doença, né? Porque a radioatividade, a gente sabe, né? Ela pode ser usada para tratar câncer, mas ela também provoca câncer, né? E na época, ninguém conhecia, ninguém sabia dos problemas. E ela andava com o tubinho de ensaio cheio de rádio no bolso dos aventais, etc., para um lado e para o outro. Então, ela acabou sofrendo a própria doença, né? Mas acho assim, ela é uma mulher muito, muito... O que me inspira nessa história, né, é ver a força, né? Então, ela passou fome, ela teve que lutar contra, né, o machismo que imperava na época, ela teve que sair do país dela para poder estudar, e ela conseguiu, sabe, grandes conquistas. Então, eu acho assim, essa história ela é muito inspiradora, né? Eu achei assim muito impressionante quando quando eu fui para a França e eu fui no Panteão, que é onde tem o corpo dela, né? Então, eu acho assim super, nossa, cara, você tá lá, você fala, nossa, cara, Madame Curie tá aqui, né? Do mesmo jeito que foi emocionante ir para Westminster e, né, falar, puta, o Newton foi enterrado aqui, né? Essas grandes pessoas, né? Então, achei assim, essa história para ela me marcou muito, né? Infelizmente, ela não é a minha bisavó, seria demais, né, se ela fosse minha bisavó. Mas até hoje, quando alguém lembra, né? Oi aí, Madame Curie, eu falo, minha bisavó, né? Ela tá mandando lembranças. Eu acho assim, que muito, legal. muito, muito rica essa história dela. E aí eu acho que uma coisa interessante também, porque assim, ela veio para o Brasil. Ela morreu no ano que meu pai nasceu. Então, por isso, assim, eu sou péssima de datas, mas essa data eu nunca esqueço, né? Mas ela veio para o Brasil e ela encontrou, quando ela veio para o Brasil com a filha dela, que também é cientista, que também ganhou o prêmio Nobel, a Irene Curie, e ela, quando ela veio para o Brasil, ela encontrou com uma grande cientista brasileira, que poucas pessoas conhecem também, que é a Berta Lutz. Né? O nome Lutz ele é famoso, né? O Adolfo Lutz, a gente tem um instituto famoso, né? Então, o Adolfo Lutz era um médico, cientista, e a filha dele, a Berta, seguiu o caminho do pai. Né? E ela abriu muitas portas para as mulheres aqui no Brasil também. Uhum. Ela lutou muito pelos direitos das mulheres no Brasil e no mundo. Ela foi a segunda mulher a ocupar um cargo público como secretária no Museu Nacional, aquele que pegou fogo lá no Rio de Janeiro. Ela organizou o primeiro congresso feminista aqui no Brasil e ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E por causa disso, ela recebeu, em 1926, a Madame Curie com a filha quando elas vieram para o Brasil. Nossa, que legal. Eu fico Não aqui sabia pensando dessa assim, história. gente, eu queria poder voltar no tempo, sabe? E tá lá nesse encontro, imagina, duas grandes mulheres cientistas, né? Fazendo história. Né? E a Berta Lutz, ela também é importante, porque em 1945, quando teve a conferência em São Francisco que deu origem à ONU, ela fazia parte de um grupo de 6 mulheres numa delegação que tinha 850 pessoas. Então, em 850 pessoas, só haviam 6 mulheres representando os muitos países que estavam lá. Então, você vê, né, como que esse mundo machista, a representação, né, E ela brigou muito para que na carta que fala, né, dos preceitos, né, a carta da ONU, tivesse ali direitos iguais, homens e mulheres.
Então, no preâmbulo da carta, está escrito, né? Porque antigamente se falava de homem, e muitas vezes a gente fala, né? Homem, querendo dizer homens e mulheres, né? Mas a gente usa a palavra homem para falar de tudo isso. E ela fez questão ela brigou muito para incluir a palavra mulher. E ela brigou, inclusive, com outras mulheres, né? Né, nas minhas pesquisas, né, eu descobri uma história em quadrinho que foi escrita e que deveria ter sido publicado ano passado, mas eu não consegui achar, não sei se ela foi publicada ou não. Uma história em quadrinho publicada por 2 brasileiras lá do Rio Grande do Sul, contando a história dela. E nessas histórias em quadrinho tem um diálogo dela com outras mulheres que estavam lá na ONU, e algumas falam assim, não, mas nós temos direitos iguais. E a outra fala, não, quantas mulheres estão aqui? Quantas mulheres lá na Inglaterra têm ocupando o cargo que você tem? Não é porque você está lá que significa que todas as mulheres conseguem estar. Então, ela tinha uma visão muito maior da coisa, né? Que muitas vezes a gente perde, né? Porque eu não estou passando pelo problema, não significa que o problema não existe, né? E ela tinha essa visão. Então, eu acho Que incrível, bom, incrível, incrível Denise, a história dessas muito 2 mulheres. E é essa história que eu queria trazer para vocês. agora. Uma história curtinha, de inspiração, de mulheres fortes, cientistas, né? Que até hoje, assim, né? Tipo, tem muita mulher cientista, mas as pessoas olham assim, nossa, cientista, assim, a gente tem um imaginário, né, de que cientistas são pessoas esquisitas, que ficam sozinhas, que não se importam com o mundo, que não, cara, sabe? Esse pessoal é envolvido em várias questões, né? E fazer ciência é fazer política, como fazer educação também é fazer política, as coisas não se separam. E eu acho muito incrível porque essas 2 mulheres, elas souberam, sabe? Carregar a paixão pela ciência, né? E vencer inúmeros obstáculos e trazer frutos que nós estamos colhendo até hoje, né? E é isso. Que Espero lindo, que seja Denise. inspiração para todas as mulheres, as meninas que estão assistindo a gente e para os meninos também. Também, sim, eu posso até te chamar de Denise Curri agora, já que você nos deu essa apresentação sua, mas dizer da sorte que a gente tem de ter você no São Luís inspirando essa geração de meninas e meninos pela ciência, que é uma coisa que a gente precisa muito sempre melhorar, ainda mais numa época em que a gente precisa tanto da ciência, né? Que se fala em vacina, que se fala em avanços científicos, e a gente precisa muito que esses alunos e alunas do Colégio São Luís se inspirem nessas histórias, nos professores e professoras, para que a gente construa esse mundo melhor para todo mundo. Então, que bom ter você aqui, Denise, muito obrigado. Obrigado, Tuna. Não, e no mundo onde as fake news sobre ciências, né, crescem, né, e os problemas, né, que a gente tem também crescem, né, cara, a gente entender ciência profundamente como um produto, né, uma criação humana que traz muitos benefícios, que traz problemas também, mas que ajuda a gente a pensar um mundo melhor, é fundamental. Então, eu fico feliz de poder estar trabalhando com os professores e professoras e tentar estar fazendo a minha pequena contribuição para essa coisa maior do que eu, chamada Brasil. Não, eu já vou sair dessa conversa e pesquisar sobre a Marie Curie e sobre a Berta Lutz já. E vou colocar esses links na nossa conversa aqui para que os alunos também possam ir atrás disso. Tá bom? Coloca assim, aquelas Beijo animações grande, Denise. que eu te Me mostrei. manda. Me manda. Obrigado. Beijo para todos Beijo. vocês. Obrigada, Tuna. Até já.